Bom dia, senhores torcedores do canal CNFU. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. O Fluminense ontem obteve uma grande vitória sobre o Bangu. 3-1, poderia ter sido muito mais. O goleiro do Bangu, acho que o Bruno, foi destaque em campo, fez umas 3, 4, 5 defesas difíceis e o Fluminense fez 3-0. O Freitas no final vacilou. É que eu acho que o lance do Freitas ontem, eu acho que o gramado do Maracanã não estava tão bom assim. E eu achei que ele foi dominar a bola bateu no pé dele e seguiu um pouco mais para frente. Aí como a torcida já está em marcação com ele, eu até concordo muitas vezes que ele pensa errado, como fez contra o Botafogo, né? No último jogo, que tentou driblar e quase complica o jogo. Ontem eu achei que foi mais uma infelicidade. Ele dominou errado, a bola adiantou, aí a marcação, como a torcida já teve a marcação assim com o Martinelli e agora é com o Freitas, mas o Freitas, em certo ponto, tem razão. Aí o Fluminense tomou o gol, mas acabou 3-1. Então o Fluminense ontem igualou o recorde de 16 vitórias seguidas como mandante, segundo Marcelo Neves, né, do GE, igualou o recorde de 16 vitórias seguidas como mandante, existente desde 1942. A marca foi obtida nesta segunda-feira com vitória por 3-1 sobre o Bangu, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O Beldia e companhia igualaram o feito atingido em 1942, sob o comando do uruguaio Ondino Vieira. O tricolor conquistou 16 vitórias seguidas quando atuou na condição de mandante em jogos oficiais. O último triunfo desta sequência aconteceu contra o Vasco, no dia 29 de julho daquele ano. Veja a coincidência, né? O Fluminense pode bater esse recorde justamente contra o Vasco se o Fluminense conseguir ganhar os dois jogos, ou pelo menos o jogo que é de mão de campo do Fluminense. Ele pode conseguir bater esse recorde para 17 vitórias e consequentemente se classificar para a final do Campeonato Carioca de 2026. O número não aumentou porque a sequência invicta foi encerrada depois, no dia 2 de agosto de 1942, em goleada de 4-1 sofrida para o Madureira. Quem diria? Até hoje essa marca nunca foi batida. Eu achei que o Fluminense ontem jogou tranquilo, como se fosse num treino. Eu escutei os comentários, tanto no Sport TV que eu vi, como depois com o Gabriel Amaral e o Lessa, que o Fluminense foi antes da parada técnica, né, do primeiro tempo, e foi outro depois da parada técnica. E no segundo tempo a mesma coisa, foi antes da parada técnica e outro depois da parada técnica também do segundo tempo. O Lessa falou isso ontem. Então o Fluminense estava jogando câmera lenta, num treino mais devagar, mais de posse de bola, que deu mais de 70%, mas não fazia o gol. Teve uma chance do John Kennedy, estou para fora, teve outra chance, acho que foi do Canóbio também. Teve um chute no travessão do Bernal, que por sinal tem jogado muito bem.
Eu estou achando que o Bernal vai acabar conquistando essa vaga de primeiro volante ali, para jogar junto com o Martinelli e com o Lúcio Acosta. Eu acho que ele vai conquistar, que ele cresceu muito com o Zubeldia e está jogando muito bem. Eu acho que vai ser difícil tirar ele dali, mesmo com o Hércules. O Zubeldia vai continuar fazendo revezamento depois que o Hércules e o Nonato voltarem, mas esse primeiro volante aí, na minha opinião, já é do Bernal. Tem jogado muito, a não ser que ele caia de posição de novo, né? O Fábio praticamente não teve trabalho, a única bola que foi pro gol entrou, e não foi culpa dele. E de fora isso, ele foi um torcedor dentro de campo. O Fábio o Guga jogou muito bem, né? Muito bem, acertou vários cruzamentos que deixaram seus companheiros em boas condições de finalizar. O Ignacio jogou muito bem, mostrou segurança, né, defensiva, levou a melhor em praticamente todos os lances contra-ataque do Bangu, coloca a Pimenta na disputa da titularidade na zaga do Fluminense. Entre o Freitas e o Ignacio. O problema do Ignacio é que ele, quando começa a jogar bem, joga alguns jogos em sequência, ele sofre contusão. Ele se contunde com muita facilidade. Eu não sei realmente o que é isso. O Freitas eu achei que estava jogando muito bem. Ali deu mole nesse lance, que eu achei que foi um vacilo dele, mas também achei que a bola não chegou muito legal para ele, aí bateu na perna dele e veio para frente. Como a torcida já estava no pé dele, a própria imprensa também, aí foi em cima. Mas ele tem utilidade ao Fluminense. Ele tem que aprender a jogar o simples. Para de achar que é muito, que joga mais do que ele joga. Jogar o simples. Se ele jogar assim, ele vai ser um grande zagueiro. E ele é novo, parece ter 25 anos. Se ele está na época ainda de aprender muitas coisas, aí cabe ao treinador dar as dicas para ele. Ele até durante o jogo fez mais o feijão com arroz, nesse lance que realmente ele foi feliz. Freitas. O René também jogou muito bem, né? Tentou ajudar o ataque da construção de jogada, mostrou mais uma vez que será difícil a sua titularidade do caso do... Será difícil tirar a titularidade dele, ainda mais que o Arana teve uma torção, né, no tornozelo, e o René também teve problema no clube, os dois estão de fora. O Cano, pelo que eu escutei ontem durante a transmissão, parece que já vai voltar a treinar junto com os companheiros. Eu acho que é daqui a uma semana ou duas, já vai voltar a treinar junto com os companheiros. É mais um jogador para a posição. O problema do Cano é que ele realmente tem problema nos dois meniscos, né, nos dois joelhos, e aí está tendo uma contusão atrás da outra, mas ele realmente faz falta ali no Fluminense. Mas o Fluminense tem que trazer urgentemente um outro centroavante. Não precisa ser um cara muito caro, mas tem que trazer. O Bernal, falei que jogou muito, está se firmando como titular. Vai ser difícil tirar a vaga dele ali, se ele continuar jogando o que está jogando. O Martinelli, mais uma situação de controle físico e técnico, foi razoavelmente bem, jogou muito bem, dominou a bola, fez algumas jogadas. Depois no final saiu para descansar. Foi muito bom o Martinelli. Lúcio Acosta entrou depois no lugar do Ganso. Também jogou bem, fez uma jogada, quase fez um gol, deu passe para o Guga fazer o cruzamento, para quase o gol do Serra, que testou, a bola ia entrar e o goleiro do Bangu fez um defesaço, foi o melhor jogador em campo, na minha opinião, o goleiro do Bangu. O Ganso jogou muito bem, ele parecia meio desligado, mas jogou bem, fez algumas jogadas, recebeu homenagem antes do jogo, pela uma placa, né, os 300 jogos do Fluminense, hoje foi o 301,
bateu o pênalti, fez o gol de pênalti, saiu depois ovacionado pela torcida, que gosta muito dele. Eu, particularmente, gosto muito também. É um grande jogador, ainda pode ajudar muito o Fluminense também. O Canóbio, muita dedicação, muitos erros, normal dele, mas tem muita raça, né? Depois, no final, com o gol que ele fez, pediu desculpas pela expulsão contra o Botafogo, para a torcida. E é um jogador que tem só que melhorar um pouco a cabeça para evitar de ser expulso em alguns momentos. O Santos Moreno entrou bem, sofreu pênalti, deu um lençol bonito lá de chaleira. Desculpe. Jogou bem e sofreu o pênalti. John Kennedy teve 2 oportunidades para marcar, mas não conseguiu. Mesmo assim, não fez um jogo ruim. Foi bem no pivô, realmente. Um jogo de corpo e trouxe volume para o ataque do Fluminense. É verdade, jogou bem, não como jogou os outros jogos, mas jogou bem, mas saiu em branco, né, sem fazer o gol. Agora, o Serra também entrou bem e deu uma cabeçada linda no cruzamento do Guga, que o goleiro fez um defesaço, como eu falei ainda agora, jogou bem. Está se firmando aí para ser o reserva do John Kennedy como centroavante. O Savarino, acho que foi o melhor em jogo, né? Jogou muito bem, fez um golaço, né? Deu uma chapada com a perna direita, sem chance para o goleiro. A bola ainda passou raspando na cabeça do zagueiro e morreu lá na rede, lá no canto. O golaço dele. O Soteldo entrou, não teve como dar nota para ele. O Luiz Beldia acertou ao escalar o time misto e viu o Fluminense caminhar a classificação com apenas 40 minutos. No segundo tempo manteve o ritmo e confirmou a vitória. Eu acho que o Fluminense está muito bem. Agora parece que vai ser 2 sábados, né? A semifinal contra o Vasco. Não sei se o primeiro jogo de mando de campo do Vasco, se o Vasco vai preferir jogar em São Januário ou se os dois vão ser no Maracanã, porque tem dado uma renda fraca, né? Mas semifinal deve dar uma renda bem melhor. E aí o primeiro jogo é mando de campo do Vasco, que a semifinal é com 2 jogos, depois a final é um jogo só. E o segundo jogo é mando de campo do Fluminense no Maracanã. Então, se o Vasco quiser se classificar, tem que vencer o primeiro jogo muito bem, porque se continuar o histórico desde que o Zubeldia assumiu o Fluminense, o segundo jogo já é vitória do Fluminense garantido. Então, o Vasco tem que correr atrás no primeiro jogo, senão está perdido. Brincadeiras à parte, eu acho que o Fluminense tem plena condição de passar pelo Vasco, apesar que clássico é clássico, né? Basta ver que nós estávamos melhor que o Vasco e o ano passado o Vasco eliminou o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. Mas eu achei que o Fluminense jogou bem na medida do possível e vai fazer uma semifinal com o Vasco agora. Agora o Fluminense tem que rever as contratações, né? O Palmeiras, parece que a Leila já ofereceu 14 milhões de euros para levar o Nino. Queria o Nino, quer o Nino agora. Eu acho muito difícil o Fluminense conseguir competir com o Palmeiras, com a ajuda da Leila. Só tem uma possibilidade do Nino recusar ir para o Palmeiras. Mas se o Nino recusar, será que o Zenit vai querer vender para o Fluminense? Aí tem que ver, né? Vamos ver o que acontece. O Nino tem ajudado muito lá o Zenit. Não está reclamando, está lá, apesar de querer vir para cá por causa da criação do filho dele. Então, eu acho que está na hora do Zenit dar uma palmatória e ajudar o Nino também a vir para o Fluminense. E ajudar a torcida do Fluminense também. Só o Fluminense ofereceu 17 milhões pelo centroavante. Esse dinheiro pode, 17 milhões de euros, né? Esse dinheiro pode ser oferecido pelo Nino. É muito para o zagueiro, mas eu tenho certeza que ele vai dar retorno ao Fluminense. Então eu acho que o
que o Nino tem que fazer o jogo duro lá com o Zé, de repente tentar ver logo agora, falta pouco para encerrar a janela, e o Fluminense oferecer esse valor pelo Nino. Eu acho que é melhor até do que vir um centroavante bom, porque o Fluminense mal ou bem tem feito gols, né? Aí traz um centroavante mediano, que faça gols, que não seja famoso, mas que faça gols. O Cano, quando veio o Fluminense, não era famoso. No Vasco ele fez gols, mas não tinha esse nome todo. Então pode trazer, às vezes traz um cara famoso, faz 2 gols, e chega no Fluminense e não dá certo. Então podia esse dinheiro dar para trazer o Nino, além de trazer um outro zagueiro também, que é bom para compor também, que estão dizendo que talvez o Igor Rabelo saia do Fluminense, parece que ele foi oferecido até para o Santos. Então, de repente o Freitas ainda pode sair, eu não sei. Se o time lá da Itália vier em cima dele de novo, pode ser que ele saia. Que aí até ajudaria em valor para pagar a vinda do Nino depois. Eu acho que valeria a pena. Mas aí pagaria um centroavante mediano, mas que seja fazedor de gols. Ou que esteja começando, seja fazedor de gols. O Fluminense precisa de um grande zagueiro, se Deus quiser vai ser o Nino. Um outro zagueiro mediano para compor ali o elenco. Precisa de um outro camisa 10, porque só está ali o Lúcio Acosta e o Ganso. Apesar que o Savarino pode fazer essa posição ali também, mas pelo que o Savarino mostrou ontem, ele joga melhor pela esquerda, né? Foi onde ele se saiu melhor no jogo de ontem. Vamos aguardar. Então seria um zagueiro em camisa 10, poderia trazer esse menino do esporte, que o Botafogo está até querendo, que é muito jovem, mas é um grande jogador. Trazer o atacante, não precisa ser um astro, pode ser um jogador mediano, mas que saiba fazer gols. Na minha opinião, eu tenho falado desde o ano passado isso. E a diretoria não está levando a sério e a torcida não tem cobrado isso, a diretoria também. O Fluminense precisa de um bom goleiro para subir, para ser reserva do Fábio. A temporada desse ano tem muitos jogos, principalmente até o meio do ano, parece que são 18 jogos, né? Tem muitos jogos, tem Carioca, tem Libertadores, tem, eu acho, Copa do Brasil, tem Brasileiro, são muitos jogos. Pode acontecer uma contusão do Fábio, ele não tá, Deus queira bater na madeira, Deus queira que não, mas pode acontecer. Ou ele levar o terceiro cartão amarelo na véspera de um jogo importante, aí vai botar o Vitor Eudes ou o Pitaluga para agarrar no lugar dele. Eu não confio em nenhum dos dois. Vocês confiam? Coloque aí se vocês confiam no Vitor Eudes ou no Pitaluga para substituir o Fábio. Então o Fluminense tem que contratar um bom goleiro para vir para o lugar para ser reserva do Fábio. Para se acontecer alguma coisa, ter algum jogador bom ali para substituir. Que aí, se acontecer a contusão com o Fábio, se ele ficar um tempo fora, ou o terceiro cartão amarelo, e não tiver em período de contratação, como é que vai ser? Vai ter que ficar com um desses dois mesmo, ou o Vitor Eudes ou o Pitaluga. Aí vai ser complicado. E o Fábio tem salvo o Fluminense em várias partidas aí. Então eu acho que precisa trazer um goleiro, um zagueiro, um ou dois zagueiros, um camisa 10 para competir ali com o Lúcio Acosta, com o Ganso e até com o Savarino, e um centroavante que não precisa ser um astro, pode ser um jogador mediano, mas que seja fazedor de gol e que chegue aqui e se dê bem. Entendeu? Eu acho que são essas contratações. Agora o Fluminense vai descansar, porque eu acho que não tem brasileiro, né, nesse meio agora, que tem competições aí. Eu acho que o Flamengo vai jogar Recopa, Botafogo e Bahia vão jogar pré-Libertadores, então o Fluminense tem esse meio da semana, a semana inteira, para treinar até
até a sexta, né, que o jogo do Fluminense deve ser sábado, Fluminense e Vasco, porque o jogo do Flamengo acho que é quinta, aí não tem como jogar depois na segunda-feira ou no sábado, aí provavelmente vão botar o jogo. A Rede Globo já gosta de transmitir o jogo do Flamengo, né? Então deve botar o jogo do Flamengo no domingo e deixar o clássico entre Fluminense e Vasco para sábado ou segunda-feira. É impressionante como é que a Rede Globo puxa o saco do Flamengo. Mas vamos deixar para lá isso e vamos pensar no Fluminense. Aí até lá, acredito que até sexta-feira o Fluminense já tenha resolvido esse problema de zagueiro e de centroavante. Vamos aguardar para ver o que acontece. Mas estou muito feliz com a atuação do Fluminense hoje, sem fazer esforço. Depois mudou, botou 300 atacantes e o Fluminense continuou jogando bem. E se não fosse o problema que aconteceu com o Feitos, teria saído de lá sem tomar gol. Estou muito feliz com o time do Fluminense, continuar jogando assim, eu sei não, vai beliscar pelo menos um título aí. Vamos aguardar agora, hoje o Fluminense deve descansar, vamos aguardar para amanhã ver como é que o Fluminense volta os treinamentos e ver, vai ser quarta, quinta e sexta, para ver o time e o grupo que o Fluminense vai colocar para jogar provavelmente no sábado contra o Vasco. E ver se os jogadores que se contundiram conseguem se recuperar, né? Vamos ver até lá. Tem esses dias todos para ver. Qualquer coisa a gente tenta vir aqui para falar, senão a gente tenta falar amanhã. Tá? Agora vamos ver a outra parte que eu normalmente falo. Todo mundo sabe que eu tenho mal de parto, câncer de próstata, que eu fico vendendo açaí com minha mulher de meio-dia à meia-noite. É cansativo, muito cansativo. Você tem que ficar uma atenção dobrada ali para quando tocar o pedido, né? Pelo iFood, pelo 99, então o jogador chega rapidinho. Aí você tem que fazer aquilo rápido, é doloroso, porque faz força para tirar o açaí da caixa que vem com 10 litros. Mas aí a gente fica meio estressante. Então, eu tenho assistido no horário que eu posso, sempre assisti no horário que eu podia, depois começou a ter esse YouTube na televisão, no YouTube, né? Alguns canais que falam sobre o Fluminense, né? Tem o Lessa, tem o Gabriel Amaral, tem o Fio, tem o Cauã Tinoco, tem outro menino que fala também, que deu branco agora mesmo, que fala sobre a seleção feminina e sobre o vôlei feminino do Fluminense também. Gosto muito dele também, mas me desculpe, mas deu branco agora. Também tem o Rodrigo Dias, que deu ligado no Flu. Tem o Thiago Ferreira, do Hora do Flu, que também gosto. E às vezes, e o André do Sentimento Tricolor. Às vezes eu vejo o Zé Ilan também, né? Mas aí eu tenho os que eu confio, não tem nenhuma fonte dentro do Fluminense, então eu confio nesses YouTubers que eu assisto, sei quem eu posso confiar. Quando eles dão noticiário, eu tento vir aqui e falar para vocês e falo quem falou, né? Porque não foi eu que estou falando. Eu vi a notícia do YouTube, eu tenho que falar quem deu a notícia ali. E às vezes eu faço comentário também, como hoje estou fazendo alguns comentários também. Então aí eu vou seguindo meu canal assim. Não sei fazer quase nada. A sobrinha da minha esposa, a Monique, né, que me ensinou a fazer o canal desde o ano passado. Mas não sei, por exemplo, botar o QR Code do Pix, para o pessoal depositar na minha conta o Pix. Não sei editar os vídeos. Eu quero aprender, eu estou esperando a oportunidade dela vir um dia aqui para me ajudar. Mas aí eu pensei de não ter quase nenhum inscrito. E para surpresa minha, estou com 745 inscritos. Tá, aí me empolguei, né? E para quem achava que não ia ter nem 50 inscritos, estou querendo chegar aos 1000
pelo menos até o meio do ano. E fiz várias amizades aqui com esse canal. Tem pessoas, tem amigos que falam comigo diariamente. Tem o Gravata, tem o Raimes, tem vários. Eu não vou falar só eles, porque senão vou ser indelicado com outros que também falam comigo. Então, eles falam, viraram meus amigos, todos eles, falam diariamente, dão toque. Quando acham que eu falei alguma coisa errada, eles falam. Quando acham que eu falei bem, eles falam que eu fui bem. Só está faltando eles fazerem o Pix para mim. Desculpa, mas se puder eu agradeço. Então, aí, todos que estão inscritos, por favor, dê o like, compartilhe e dê um hype para aumentar a pontuação do canal e convide seus amigos para se inscrever e dar o like e compartilhar também. E quem não tiver inscrito, mas costuma assistir meus vídeos, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe também para ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. A outra parte é justamente sobre o Pix, né? Se alguém quiser mandar para mim também alguma camisa do Fluminense, que eu peguei umas camisas que eu tinha aqui, da Umbro, fui no Maracanã, porque meu filho trabalha lá no Maracanã, nos jogos do Fluminense, no Maracanã Mais, e na parte de visitação lá também, que eu esqueci o nome do fato. Aí ele me avisou que a Superbet estava trocando as camisas, escrito Superbet, e pela camisa da Umbro que tinha. Eu fui lá, troquei 3, levei 2 que eu adorava, e levei 3, das 3, 2 que eu adorava. Aí trouxe 3, eu tenho 2 filhos homens, né, cada um, que são tricolores, cada um, que a minha filha, a mulher, é vascaína. Cada um dos 2 filhos homens pegou uma camisa, eu fiquei só com uma branca. E perdi a minha grenar, que eu amava aquela camisa, e a laranja também, do Fluminense, que foi na época da Copa do Mundo que eu peguei. Então aí fiquei só com a branca, que eu tinha gostado do formato dela, eu fiquei só com uma, perdi 2. Aí, se vocês quiserem colaborar, se tiverem essa grenar, que foi a última grenar que o Fluminense fez, ou a laranja, ou a amarela da Copa do Mundo, quiserem me ajudar e mandar para mim, pode mandar. O meu celular para vocês pegarem o endereço do jeitinho para mandar, 21 9661 27603. Repetindo, 21 9661 27603. Aí vocês entram no meu zap, é Paulo Roberto, e falam que é daquele que viram isso no canal Sênio Flu, que vocês querem meus dados, né? Endereço, CEP, tudo jeitinho para mandar as camisas ou qualquer outra coisa, mas se quiserem mandar a camisa, eu agradeço. Se a Fute Fanático quiser mandar para mim também, que eu costumo comprar algumas coisas na Fute Fanático também, ou a loja oficial do Fluminense também, se quiser mandar, pode mandar que eu vou falar aqui no vídeo também. Agora, tirando isso, eu já agradeço desde já. Agora, o Pix, eu tenho 2 Pix. Um é um e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de passo. Aí os 2 são do Banco PicPay. Primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Aí, se vocês forem fazer o Pix, na hora, confirma lá para o Banco PicPay, tá? Pode ter de outros bancos, mas confirma para o Banco PicPay, tá? Pode mandar o valor que quiser, desde que não faça falta a vocês, para eu tentar melhorar alguma coisa aqui no canal. Um abraço a todos, fique com Deus, até a próxima. Uma boa terça-feira de carnaval para todos. Fiquem com Deus.